Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um tema que é muito falado nas redes sociais, é gratidão. Nós sempre vimos, gratidão por isso, gratidão por aquilo, só que eu vou focar mais nas maravilhas que quando nós sentimos a gratidão, a verdadeira gratidão nos traz. Então o tema será a verdadeira gratidão. Eu vou falar o que significa, os bens que fez na minha vida, uma experiência que eu tive, que eu vou contar também, né? Vou contar uma parábola e tudo que fez bem pra mim, eu quero passar pra vocês, tá bom? Que é a minha intenção no meu canal, passar de tudo que eu aprendi na minha vida. Vamos lá. O que é gratidão? Gratidão, a raiz da palavra vem do latim gratis, graça, de graça, que vem de graça como um presente. Mas essa graça não é quando você ganha um presente e você fala, obrigado. Não, é quando você ganha algo e você adora, se apaixona por aquele presente. Então, a gratidão é você ser feliz com o que você está ganhando e com o que você dá também. É você ter a felicidade com tudo o que você tem. A gratidão reconhece sempre o lado positivo de tudo, entende? O Osho, ele deu uma frase que explica muito a gratidão. A pessoa que aprendeu a ser feliz, ela é feliz independente das circunstâncias. Por exemplo, pelo que eu entendi, é assim, você não precisa ter um carro tal, um relacionamento tal. Quando tiver essa casa, eu vou ser feliz. Não, você é feliz com o que você tem, com o que você é. Independente das circunstâncias, independente do externo, e sim do interno, sabe? Aquela sensação que você tem de estar feliz. Não é tão simples, mas eu vou dar dicas que você pode praticar, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o benefício da gratidão, primeiro. Então teve uns estudos científicos de uns pesquisadores que eles reuniram umas 10 pessoas, mais ou menos, durante uma semana. E essas pessoas tinham que escrever coisas positivas no seu diário, durante esses sete dias, essa semana, né? E o que aconteceu? Elas escrevendo isso, aumentou o nível de felicidade delas, sabe? E não só assim que passou, não, durante 6 meses elas tiveram um nível de felicidade aumentado. Outro grupo que também escolheram umas pessoas, só que essas com problemas cardíacos, sabe? Com níveis de pressão alta. O que aconteceu? Elas também, durante 7 dias, escreveram coisas positivas no diário. E o que aconteceu? O nível da pressão sanguínea começou a normalizar. Por quê? Porque elas ficaram menos estressadas, elas conseguiram dormir melhor e isso também durou por uns meses. Então, a gratidão, ela fica no nível, sabe? Você fica num nível de felicidade um pouco acima. Por quê? A nossa felicidade, ela tende a se estagnar no nível médio. Por exemplo, se você ganha na loteria, lógico, você vai ficar super feliz, alto, nível de felicidade alto, mas conforme passar o tempo, você tende a voltar nesse nível. Ou mesmo acontece quando sofre um terrível acidente. Você fica péssimo, mas com o passar do tempo, você volta ao nível normal. Então, a felicidade, ela nesse nível, a gente depende das circunstâncias, do que acontece. A gratidão não. A gratidão, a pessoa tende com as circunstâncias, ela tende a valorizar o momento presente, o que ela está passando. E a minha experiência foi
numa fase difícil da minha vida. Em hospital, para variar, né? Mas graças a Deus, tudo isso pra gente crescer. Em 2017, a minha mãe foi internada com problemas de coração, mas ela está bem agora, graças a Deus. Nesse período, ela foi internada em um hospital que não é da minha cidade, e eu passando uns dias com ela lá, eu vendo um hospital muito bom, porém tinha uma ala lá naquele hospital onde existia pessoa, e tem pessoas, né, que são agressivas, que são deprimidas, e convivendo com aquilo ali, eu comecei a prestar atenção no neuropsiquiátrico, era um senhor, muito sábio, por sinal, e eu não vi oportunidade, a primeira oportunidade que eu tive, eu falei com ele. Eu queria saber o que tinham essas pessoas em comum, que essas pessoas depressivas, mais agressivas, elas tinham algo em comum, e ele me deu um tempinho dele para mim e me explicou que realmente, lógico, tem a parte genética que nós não podemos mudar, mas elas tinham um comportamento iguais, mais ou menos iguais. Essas pessoas, quando mais jovens, elas eram mais exigentes, sabe, muito bravas, nada estava bom para elas, pelo que eu entendi, pelos aspectos que ele me falou. E aí eu falei para ele assim, então, se a pessoa, mesmo que ela tenha toda a genética, o seu temperamento, lógico, cada um tem o seu temperamento, mas o nosso comportamento, se a gente começar a mudar hoje, se a gente começar a ser mais grato, se nós começarmos a valorizar mais o que nós temos e ser mais felizes com o que nós somos, isso vai nos melhorar? Ele falou, com certeza. Sabe, pessoal, isso ficou muito na minha cabeça e aí eu comecei a estudar mais sobre isso e realmente eu vi que nós podemos ser gratos, melhorar o nosso nível. E a prática? Lembra do outro vídeo que eu falei para vocês, e vários vídeos eu já falei, de nós anotarmos num caderno coisas positivas? Então, eu até mostrei o meu caderno para vocês outra vez. Eu anoto, sabe, as coisas boas que acontecem na minha vida. Todos os dias, um pouquinho que seja, de preferência à noite. E o que acontece? O teu cérebro vai produzindo coisas positivas. E aí, você vai sendo mais grato e automaticamente mais feliz. A pequena parábola para fechar é essa. Uma vez, um rei, ele tinha 10 cães selvagens, muito ferozes. Toda vez que um servo fazia algo errado, ele jogava o seu servo para ser devorados pelos cães. Um dia, um dos seus servos mais antigos cometeu um pequeno deslize. E aí, ele falou para ser jogado aos cães. Aí, o seu servo disse, meu rei, eu te servi durante 10 anos. Poderia me conceder 10 dias antes de me jogar aos cães? O rei achou razoável. E aí, o servo foi para a prisão. Na prisão, ele pediu para cuidar dos cães durante o seu tempo ocioso. E aí, eles concederam. Durante 10 dias, esse servo limpou o canil, deu alimento para os cães, deu banho nos cães, tratou-os com carinho. Passados 10 dias, o rei pediu para que esse servo fosse jogado aos cães. E aí, quando ele foi, para a surpresa de todos, os cães não atacaram eles, pelo contrário, encheram eles de lambidas e carinho. O rei perguntou, nossa, o que aconteceu com os meus cães tão ferozes? O servo disse, meu rei, eu servi esses cães durante 10 dias e ele não esqueceu do meu serviço, eles não esqueceram. Mas o senhor, eu lhe servi durante 10 anos e o senhor esqueceu tudo o que eu fiz no meu primeiro erro. O rei achou que era melhor então liberar o seu servo. Agora vocês devem estar pensando assim, nossa, Dri, como esse rei foi tão ruim, esquecendo todas as coisas boas do servo? Mas se você parar para pensar, você faz isso.
Nós fazemos isso conosco mesmo. Quando a gente erra ou falhamos, a gente esquece tudo bom que a gente fez, passa batido tudo aquelas coisas boas que a gente fez, não é verdade? A gratidão é isso, gente. Pessoal, gratidão é focar no bom. É a chave que abre a porta para a felicidade, sabe? Para a felicidade que nós todos procuramos. O que você faz na sua vida? Não é conseguir algo material ou algo para você ser feliz um dia? Só que você pode ser feliz agora, se você tiver gratidão. Você não precisa ter tudo para você feliz. Você pode ser feliz no presente. E se você parar um pouco e pensar, como você pode ser grato? Grato pela sua saúde, pela sua família, pelo ar que você respira, por tudo que você tem. E eu aprendi a gratidão no momento mais difícil da minha vida, quando eu comecei a agradecer as dificuldades que eu tive, que aí eu poderia ter oportunidade com a minha força de conseguir superar, aí começou a mudar a minha vida. Grato pelo dia de hoje, por todos os desafios que a gente tem, porque esses desafios fazem nós crescermos e também testar a nossa paciência. Pessoal, a alegria e a beleza e os milagres estão por toda parte. Basta você abrir os olhos e enxergar. Se você tiver Deus, fé e ser grato, você vai ter uma luz, você já tem essa luz. Essa luz dentro de você vai iluminar. E juntos nós podemos iluminar o mundo, que é isso que vale a pena. Se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevam, compartilhem e acionem o sininho. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.